Oi, gente, tudo bom? Em março de 1995, o empresário Maurizio Gucci foi assassinado a tiros em frente à sua empresa no centro de Milão. Ele era o grande herdeiro da marca de luxo Gucci e depois de um tempo foi descoberto que a mandante do crime foi a ex-esposa dele, a Patrizia Reggiani. Eles já estavam separados e toda a história ali até aquele momento de assassinato é tratado no filme A Casa Gucci, que é dirigido pelo Ridley Scott, atualmente está nos cinemas, tem entre os protagonistas a Lady Gaga e o Adam Driver, só que toda a história é retratada até esse final, né? Até esse final trágico que foi a morte do Maurício. Depois disso eu procurei bastante coisas falando sobre a investigação, depois a condenação da Patrícia e como ela está nos dias de hoje. Eu vou te falar que toda a repercussão pós-assassinato daria um novo filme de tanta coisa que aconteceu. Várias reviravoltas, coisas realmente bem impressionantes. Então eu resolvi fazer um compiladão nesse vídeo, trazendo tudo o que aconteceu nesse período pós-filme. Então se você assistiu a obra, também ficou curioso, ou mesmo conhece minimamente essa história e queria entender um pouquinho melhor, esse vídeo é para você. Vou contar tudo aqui. Mas antes de eu te contar um pouquinho mais sobre a história da família Gucci e especialmente sobre a investigação e o julgamento dos assassinos do Maurizio Gucci, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cinema, literatura, seriados, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários comenta para mim outras curiosidades que você conhece, que você lembra sobre esse caso, um pouquinho se você assistiu ao filme, gostou, não gostou, vamos trocando essa figurinha. O Maurício e a Patrizia Gucci, eles foram casados durante 12 anos e tiveram duas filhas. Diferente do que é retratado no filme, onde a gente só conhece a filha mais velha deles, que é a Alessandra, mas eles também, 4 anos depois, tiveram a Allegra. E ali, no ano de 1983, o Maurício deixou a casa, ele acabou fugindo da polícia e tudo mais, de alguns problemas fiscais que ele tinha, e ele nunca mais retornou. Então, desde então, ele e a Patrícia estavam separados, porém, o divórcio só realmente aconteceu quase 10 anos depois. Nesse período, ele voltou a conhecer, a se relacionar com a Paola, que era uma amiga antiga dele, com quem ele começou a ter uma certa intimidade, eles inclusive passaram a morar juntos, e ele só depois pediu separação. Isso causava uma grande irritação na Patrícia. Inclusive, nesse período de quase 10 anos em que eles ficaram separados e não divorciados, ela realmente falava muito mal dele na imprensa, ameaçava ele. Então, quando aconteceu tudo o que aconteceu, ela realmente levou o apelido de Viúva Negra. Muita gente, antes mesmo da condenação, da investigação, já considerava a própria Patrícia a mandante do crime, embora toda a investigação durou cerca de 2 anos até eles conseguirem, de fato, uma prova que levasse a Patrícia a julgamento. Apesar da Patrícia ser acusada de mandante ali daquele assassinato, ele também envolveu mais outras 3 pessoas, era a Pina, que era uma amiga e vidente da Patrícia, com quem inclusive ela já morou junto durante um período em que ela pretendia escrever um livro contando sobre os problemas conjugais e a separação que ela teve com Maurício antes realmente do assassinato dele, e também um amigo da própria Pina que ela indicou, o Ivano Saviani. Mas além dos 3, também estavam envolvidos o Horácio Sincala, que foi quem dirigiu o veículo, e quem realmente atirou contra o Maurício, que foi o Benedetto Seralto, que foi o único que levou uma pena de prisão perpétua. Ele levou uma condenação muito maior que os demais. Apesar do filme dar alguns indícios de como tenha sido a identificação da própria Patrícia como autora, toda a investigação foi muito difícil. Primeiro que na época, o crime aconteceu no início da década de 90, muita coisa de tecnologia a gente não tinha como tem hoje em dia. O caso teve uma grande repercussão da mídia, então atraía olhares de muita gente, o que também atrapalhava a polícia, além de não ter de fato nada efetivo, nada realmente muito palpável sobre o caso. Eles não encontraram a arma, não encontraram quem estaria envolvido, embora eles tivessem suspeita. Inclusive, na época do início das investigações, foi descoberto que o Maurício, ele estava comprando
comprando um cassino na Suíça e toda essa compra estava em volta também de uma máfia. Então existia também a especulação que talvez o crime não tivesse sido passional, ou seja, talvez tivesse realmente um envolvimento. It's time to take out the trash. Descartado. Além disso, no período She's a rare animal. de passar por um processo super complicado, onde ele teve que vender as ações dele da Gucci. Então a Gucci passou a não pertencer mais à família Gucci, e sim a outros investidores. Então existia todo um background ali, um fundo atrás daquele caso, o que também dificultava a polícia, porque eles acabavam tendo vários envolvidos, embora sempre a Patrícia tenha sido a principal suspeita desse caso. Somente 2 anos depois, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa que pediu para o investigador-chefe do caso encontrar numa noite X em um local isolado, onde ele foi e descobriu que era uma pessoa que tinha se hospedado num hotel, numa hotelaria, onde o porteiro do local se gabava e contou com muitos detalhes que ele teria participado ali daquele crime. Então, que apesar de ninguém ter sido preso, ele foi um dos executores ali daquele trabalho. A polícia, para conseguir chegar até esse senhor, ela acabou forjando toda uma história, porque eles já tinham entendido que existia uma grande possibilidade de fato de que a Regiane, junto com essa vidente, a Pina, tinham armado aquele plano contratando pessoas para executá-lo. Então a polícia, através de um investigador vestido à paisana, né, ele não estava se identificando como polícia, eles acabaram fazendo uma ligação em conjunto, acabaram ameaçando a própria Patrícia e a Pina, falando que queriam dinheiro em troca de não denunciá-los, porque falava que ele era um daqueles assassinos, porque como eu comentei, foram 4 pessoas envolvidas, né, foram 3 pessoas completamente estranhas, né, para a própria Patrícia, e eles acabaram nessa ligação confessando o crime, e foi justamente o que a polícia precisava. Um ano antes da execução ali do Maurício, a Patrícia ela descobriu um tumor no cérebro e acabou sendo operada, o que acabou dando tudo certo, mas era uma operação bem complicada. Só que justamente esse período, esse caso desse tumor, foi utilizado pela equipe de defesa da Patrícia no julgamento. Então, o que eles alegavam? Alegavam que a Patrícia ainda estava tendo sequelas desse tumor e que aquela doença teria mudado grande parte da personalidade dela. Então, grande parte da defesa se baseou nessa doença que teoricamente teria mudado a Patrícia. O que não foi comprado, obviamente, e durante a investigação, inclusive, a Patrícia começou a dizer que ela sim tinha sido influenciada pela Pina, que até então era amiga dela, vidente, alegando que ela sim tinha planejado tudo e fez a cabeça dela. Dentre as diversas provas que depois concluíram que a Patrícia tinha pago $300 mil para assassinar o ex-marido dela por essencialmente ciúmes e também medo de perder grande parte da fortuna, porque a intenção do Maurício na época era se separar da Patrícia e casar com a Paola, então grande parte ali da fortuna deixaria de estar próximo a ela. Além disso, ela alegava para a Pina, por exemplo, que era muito amiga dela, que ela não queria aceitar que o Maurício se envolvesse com outra mulher, e ali dentre as provas que foram encontradas tinha o diário da Patrícia. Então na noite de 27 de março, quando o Maurício foi assassinado, ela escreveu a palavra paradise. Ela escreveu, na verdade, uma versão da palavra paraíso em grego, e que também levou os acusados a pensar que talvez ela tivesse escrito aquilo antes dela descobrir do assassinato do marido, que também ajudou muito na condenação dela. E em 1997, os 5 envolvidos no assassinato do Maurício foram condenados. O Benedetto, que foi quem realmente atirou no Maurício, ele pegou prisão perpétua. A Patrícia, como mandante, pegou 29 anos. A Pina, que é aquela amiga vidente dela, 25. O Ivano, que foi um intermediário, que era amigo da Pina, pegou 26 anos. E o Horácio, que foi quem dirigiu o veículo, pegou também 29 anos. A Patrícia recorreu e a pena dela foi diminuída para 26 anos de prisão. Ela ficou presa ali na cadeia, inclusive no ano de 2000 ela tentou se matar lá dentro. Também nesse mesmo ano foi oferecido para ela a mudança da pena dela para o que seria um semi-aberto, onde ela teria que trabalhar para reduzir a pena dela, o tempo dela de prisão. Porém, ela alegou que ela jamais tinha trabalhado na vida dela e não seria naquele momento que ela trabalharia. Então ela ficou presa por mais alguns anos e em 2016 ela foi liberta, depois de cumprir 18 anos de prisão.
A Patrícia até hoje é vista por aí pela TV americana, às vezes ela dá entrevista, ela já participou de algumas outras coisas, inclusive ela já trabalhou como vendedora em loja. Ela tem atualmente uma grande pensão mensal que é paga pelas filhas delas, que foram herdeiras daquela fortuna do Maurício. No começo, durante o julgamento dela, as duas filhas, a Alessandra e a Allegra, defenderam a mãe e apostaram realmente, fielmente naquela teoria de que a mãe tinha mudado a personalidade depois do tumor cerebral. Porém, depois de vários anos de briga na justiça por questão de herança e também por essa questão da pensão, ambas não falam mais com a mãe, nem a Allegra nem a Alessandra, e é inclusive um dos temas que a Patrícia sempre comenta sobre o assunto. Sobre o lançamento do filme que retrata grande parte da vida da Patrícia, ela alegou que ela ficou chateada somente pelo fato da Lady Gaga não tê-la procurado para poder pegar informações sobre a vida dela e poder adaptar de uma forma até mais fiel o que aconteceu na realidade. E é isso, gente. Você já conhecia toda a trajetória do pós-acontecimentos do filme A Casa Gucci, que aconteceu com essa família que é completamente estranha, né? Tanta coisa que aconteceu ali entre eles, tantas reviravoltas, tantas coisas macabras ali no meio. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história. Comenta se você já assistiu ao filme e fala pra mim se você gostou ou não gostou desse vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.